Olá para você que está assistindo esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo aí também e me acompanhe nas redes sociais. Na verdade, eu estou um pouquinho mais ativa lá no Instagram, onde eu posto algumas reflexões, algumas informações sobre astrologia, um pouco diferente do que a gente faz aqui no YouTube, né? O Instagram dá um pouco mais de mobilidade, então a gente explora um pouco melhor, certo? Nesse vídeo nós vamos avaliar a semana de 28 de fevereiro a 6 de março, a primeira semana do mês de março, onde nós vamos ter uma lua minguante acontecendo aqui no dia 5, mas teremos também Marte ingressando no signo de Gêmeos, são os dois momentos aqui mais fortes da semana. Essa semana não é tão parada em termos de aspecto, todos os dias estão aí com um certo movimento, não temos dias com a lua fora de curso, por exemplo. Mas vamos entender aqui então como tudo isso vai acontecer. O dia 28 vem bem calminho, né? Temos dois movimentos no dia, o primeiro com a lua ainda aqui no signo de Virgem, ela aplica um aspecto a Marte, esse exato aspecto que já aparece aqui. Marte está em Touro, que é um ponto de exaltação para a lua, e isso torna o ritmo do dia calmo. Naturalmente, a lua em Virgem tem uma tendência um pouco mais versátil, né? Virgem, ele é mutável, né? Tem um modo de ação mutável e imprime um pouco mais de versatilidade. Mas nesse aspecto, na característica de Touro, elemento terra também, nós temos um tom um pouco mais regular. E podemos ter um domingo calmo mesmo, bastante apropriado para fazer as atividades, colocar energia, força nas atividades que você já esteja fazendo, né? Essa tendência de Marte em Touro, ela é bem linear, segura e cumpre com o que é esperado, cumpre com os procedimentos, com as regras, com as normas, com tudo, né? De uma forma muito tranquila. Então, nós temos um dia 28 muito propenso para as rotinas mesmo, né? Ele é bastante adequado para as rotinas. Pode não ser assim tão bom, muito bom, para as atividades que requerem muito movimento, porque essa tendência não é muito acelerada, e competitividade, assuntos envolvendo competições, uma energia um pouco mais agressiva, ela não flui num sentido muito competitivo mesmo, ativo, né? Porque tanto a natureza aqui de Virgem como de Touro é fria, né? Eles são signos de terra. E a frieza, ela não é muito movimentada, ela é mais introspectiva, mais reservada. E isso vai tornar o dia tranquilão, né? Por isso ele vai fluir bem melhor aqui para as coisas que a gente já sabe como fazer. Mas se porventura você tiver que lidar com alguma situação que precise de movimento ou que você precisa mudar radicalmente a estratégia, tenha em mente que se você conseguir achar um meio menos agressivo para realizar a atividade, menos abrupto, pode ser um tanto melhor, ok? Agora, num sentido normal, geral mesmo desse aspecto, a gente tem um quadro de abundância, porque quando a Lua vê aqui um ponto de exaltação dela em Touro, ela acentua um tema que ela tem aqui, que é a abundância, né? Então, para assuntos que envolvam compras, assuntos financeiros, podemos ter um dia interessante também, né? Não é super, não vai dar uma guinada na vida, mas pode ser muito bom para a organização em termos de assuntos materiais, fazer boas compras, né? Boas decisões. O outro movimento do dia 28 é o ingresso da Lua em Libra. Vai acontecer aqui às 16h17. A Lua, quando chega aqui no primeiro grauzinho de Libra, ela tem um pouquinho de poder aqui da face, né? Dos decans. E o signo de Libra, ele é bem afável, amigável, muito relacionado à interação, né? O que acontece quando a Lua chega em Libra é que o clima fica bem suave mesmo. Para um domingo é bem legal. É um dia que geralmente as pessoas descansam, né? Uma boa parte das pessoas descansam e pode ser um momento muito interessante do dia, leve, né? Agora, no dia 1º de março, a gente já tem uma influência muito aérea e essa característica aérea, ela vai durante a semana toda. Primeiro movimento acontece às 6h17, quando a Lua forma um trígono com Saturno. Saturno está aqui em 8 de Aquário e a Lua vai chegar aqui, ó, tá vendo? 6h17, no mesmo horário aqui do gráfico. Então, ela forma esse aspecto de trígono, que é interessante para Saturno, para a Lua nem tanto, né? Porque Libra é o ponto de exaltação de Saturno, mas a Lua ali em Aquário não tem lá grande poder. Ela fica num ponto muito solta. Mas, enfim,
Esse trígono é o primeiro que favorece os assuntos envolvendo uma visão um pouco mais ampla das coisas. Ele não é muito centrado. E quando a Lua entrou em Libra, como eu disse para vocês, a gente já teve um início de clima ali no domingo mais leve, né? Esse trígono ele puxa muito para uma característica mais centrada com o pensamento mesmo, com as teorias, com as ideias. Ele já não é tão amigável, tão afável, porque Saturno não tem muito essa característica, né? Mas pode ser bom para estudar, por exemplo, né? Eu penso sempre em Saturno em Aquário como um ponto que favorece muito a trazer as informações, estudar, entrar mais a fundo ali nas informações. E quando for 16 e 27, a Lua forma esse trígono com Mercúrio e depois às 19h57 com Júpiter. Ou seja, dos movimentos da Lua durante o dia 1, todos são trígonos com os planetas que estão aqui no signo de Aquário. É uma influência muito forte de assuntos, de trocas mesmo. Eu até coloquei o título como especulativo, porque o elemento ar ele não tem uma natureza de profundidade, né? Ele é quente e o calor ele favorece mais as coisas mais rápidas, mais superficiais, né? Não tem tanta introspecção, não representa muita introspecção. E pode ser que o dia primeiro ele traga esse climão todo no dia, como cogitar possibilidades, encontrar alternativas. Então ele é um dia um pouco mais solto, assim, me parece um dia um pouco desconectado, onde as coisas vão fluindo muito nesse sentido de tentativas, né? De buscar coisa aqui, coisa ali, não está muito concentrado. Mas isso pode ser bom se você estiver em uma fase buscando elementos, informações, fazendo pesquisas, buscando alternativas para realizar algumas atividades, fazer escolhas, pode ser bem legal. Até se você estiver em busca de público, né? De pessoas para os seus produtos ou serviços, porque essa característica aérea, mais envolvendo a Lua em Libra, ela favorece se buscar o outro lá fora e trazer para cá, né? Então, o melhor do dia primeiro pode ser estudar coisas mais amplas, né? Encontrar alternativas. Também ele é bastante interessante para as divulgações também, né? Levar para fora o pensamento, a ideia, então divulgação de serviço, de produto, postagens e etc. aí também. Pode ser um dia interessante para deslocamentos de forma geral, né? Tanto por terra, na característica de Mercúrio, como também aqui a gente está falando do elemento ar, que é um elemento de transporte geral, levar uma coisa para outra, transporta o som, transporta os cheiros, né? E essa tendência fica no ar. Então a gente tem uma segunda-feira, eu penso com um movimento que não é super acelerado, mas ele é dinâmico e as coisas parecem fluir, certo? É um dia interessante que é o dia primeiro. O dia 2 ele já vai mudar um pouco mais o quadro. Ele vem com uma reserva, porque a Lua ingressa em Escorpião, mas isso vai acontecer às 17h38, né? E antes disso, todo o período, a Lua ainda estará aqui no signo de Libra. É um dia dos grandes movimentos, e quando a Lua chega ao signo de Escorpião, ela entra num ponto de queda que não é muito favorável, ele é muito reservado. E eu penso sempre nessa característica escorpiana, ainda mais de Lua, como fechando o humor, puxando a coisa para um certo nível de tensão, né? Lembrando que o Escorpião aqui é domicílio de Marte, então a Lua em Escorpião ela acaba mesmo caindo um pouco no clima de um humor um pouco mais defensivo e tudo mais, né? E também a característica escorpiana ela é bem voltada para os assuntos místicos, míticos também, né? Esoterismo e tudo mais, pode ser interessante. Como a Lua, depois de ingressar em Escorpião, não formará novos aspectos no dia 2, a gente vai perceber até ali uma boa parte do dia um clima um pouco mais leve e depois ele vai ficando um pouquinho mais pesado, né? Mais permeável, inclusive. O dia 3, ele vem com uma característica um tanto mística, né? Vou abrir todos os aspectos do dia. O primeiro é um trígono que a Lua vai formar com Vênus, às 5h39. Esse aspecto, ele é bem complexo, embora a gente olhe e fale, o trígono é bem profundo, bem legal e criativo, mas o que acontece? A Lua já está em debilidade aqui em Escorpião. E nesse aspecto, ela acaba prejudicando um pouco essa exaltação de Vênus, né? Vênus aqui tem exílio no signo de Escorpião. E isso puxa para um lado criativo e sensível para algo um pouco mais fora do habitual. Poderia ser mais
voltado para o misticismo, para os temas mais místicos ou até míticos também, né? Na vida cotidiana, a gente tem que ficar atento para não entrar em complexidades, porque depois desse aspecto, o próximo é uma quadratura que a Lua vai formar a Saturno. E é um ponto pesado também, porque é uma quadratura de signos fixos e a Lua já está bem debilitada aqui, em queda, e isso vai fazer com que o humor, né, que é o tema da Lua, o humor diário, ele se torne um pouco pesado, assim, duro, não flui muito, de forma muito fácil, bastante complexo e permeável em relação ao meio, rígido mesmo, não favorece muito as mudanças, né? Então a gente começa o dia 3 com uma tendência à complexidade um pouco elevada, que merece bastante atenção. Então as atividades que você precisa fazer aqui no início da manhã, se forem muito difíceis ou muito complexas, eu recomendaria você deixar para um outro momento. O dia 3 inteirinho ele está com essa natureza muito aquosa, assim, né? Muito profunda e não favorece muito lidar com as coisas no nível muito prático. Depois da quadratura a Saturno, a Lua forma um trígono com o Sol lá no meio da tarde. Continua intensificando esse nível de complexidade, só que aqui, pelo menos, o Sol não tem tanto prejuízo em relação a esse ponto de Escorpião como o Vênus tem, né? E a gente pode cair num período um pouco mais criativo, favorecendo lidar com as habilidades mais abstratas, com as subjetividades, o que é bom para quem tem atividades relacionadas a processos criativos ou ao misticismo e espiritualidade de forma geral, né? E depois, às 21h01, a Lua forma uma quadratura, ela aplica uma quadratura a Mercúrio e depois ela vai formar outra com Júpiter. Ou seja, o final da quarta-feira, ele também vem com um clima um pouco pesado. Ele é resistente. O que eu penso é assim, que o dia 3 ele é muito complexo, a embolar um pouquinho na questão emocional. A gente não libera muito fácil as coisas, né? Os pensamentos, as sensações. E o momento melhorzinho do dia é esse aqui das 15h52, quando a Lua forma um trígono com o Sol. Porque aí ele vai pegar um pouco melhor essa característica complexa, traduzindo em criatividade, em abstração, tanto melhor, tá bom? Bom, esse dia bem místico mesmo, se vocês estão assistindo ou assistiram aquela série da Netflix, a série brasileira, A Cidade Invisível, né, onde tem os personagens do folclore, a característica desse dia me lembra muito a Cuca, na visão correta mesmo, né, ali da série, onde a Cuca, ela entra nos sonhos, né, ela é bastante relacionada a uma borboleta. E que é o que o folclore diz mesmo, né? A Cuca como um jacaré foi mais uma transfiguração ali do Monteiro Lobato. Mas me transmite muito aquela ideia, porque é uma característica bem complexa, elemento água, parece envolver muito essa coisa mítica, né? Folclórica. Então, dia 3 tem tudo a ver com aquela série, né? Se vocês não assistiram, vale a pena assistir. É uma série brasileira e trata aí de personagens folclóricos com um visual bem atual, é muito interessante. E no dia 4, gente, nós vamos ter aí um pouquinho mais de tribulação. Lembra-se que eu falei que Marte ingressa em Gêmeos? Então é a 00:59 do dia 4 de março. E o que acontece, né? Está aqui no finalzinho de Touro, e Touro é um território, é um ponto do zodíaco bem prejudicial para Marte, né? Um ponto de exílio, porque ele rege o signo oposto. Só que quando Marte ingressar aqui nos primeiros graus do signo de Gêmeos, ele não tem poder nenhum, ele está peregrino, sem força nenhuma, né? E uma característica de Marte em Gêmeos, ela é sempre muito agitadinha, porque Gêmeos é um signo quente, além do calor representar a atividade, ele ainda é úmido, né, permeável e mutável, né, representando muita oscilação. O que acontece, então, é que as características de Marte, como um planeta que representa a ação, o exército, a polícia, os instrumentos de corte, e representa o movimento, a velocidade em geral, entre outros temas, né? Tudo que é pontiagudo, todo tipo de instrumento pontiagudo, na saúde, os vírus, a vacina, a seringa, inclusive, né? A agulha da seringa, a vacina é um instrumento mesmo, né? Representado aqui por Marte.
E quando ele entrar em Gêmeos, isso fica uma baguncinha, assim, né? Na verdade, assim, Gêmeos abre bastante leque de possibilidades. É bom quando Marte em Gêmeos tiver um aspecto, uma relação com um planeta em outro signo, onde ele encontra um pouquinho mais de poder para centrar um tanto mais, né? Porque isso vai assentando e acalmando e também dando uma habilidade mais direta aqui para essa característica de Gêmeos. Mas isso não vai acontecer no dia 4 ainda. O que vem depois desse movimento é o ingresso da Lua em Sagitário. E em seguida a Lua vai formar oposição a Marte. Ou seja, o dia 4 inteirinho ele está mutável, oscilante. É uma semana com domínio de Júpiter muito forte. Então a Lua ingressa em Sagitário, que é regido por Júpiter. No dia 3 a gente viu vários aspectos da Lua que estava em Escorpião aos planetas em Peixes, que é regido por Júpiter. Então nós estamos em uma semana em que Júpiter está comandando aqui, né? Dispondo muitos planetas e ativo aí pelos aspectos que vão sendo formados, né? E esse movimento do dia 4, então ele se torna um pouco tribulado. É difícil se você tem que cumprir com obrigações muito precisas, atividades muito precisas, atingir resultados muito precisos ou atividades que requeram procedimentos estabelecidos, né? Coisas muito enrijecidas, são bem difíceis de realizar com uma característica de Marte em Gêmeos. Ele não é nada linear, ele é bem versátil, aberto às possibilidades e tal. Por isso, assim, o melhor do dia 4 é para as atividades mesmo que precisam abrir os horizontes e correr um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, né? Ou seja, mais conglomerar. Eu penso muito, né, nesses últimos meses, todo mundo falando muito de aquário, que aquário é muito relacionado com fraternidade, com grupos, né, com essas coisas todas, e eu já acho bem diferente. Para mim o aquário ele é bem seletivo, ele tem uma característica seletiva, embora indiferente, então isso dá uma impressão de conglomerar interesses, mas não é, ele é indiferente, né? Agora Gêmeos que tem essa relação com misturar tudo e mais um pouco. Então, quem conglomera, no meu ponto de vista, do elemento ar é Gêmeos, né? Essa característica de misturar as coisas, ela é bem geminiana. Então, enquanto Marte estiver em Gêmeos, a ação, as atitudes, elas são melhores na diversificação. Pode ser pior se você ficar tentando atingir um ponto único, porque ela não é muito dada a isso, não, né? Essa umidade toda, nessa abertura toda de Gêmeos, atingir um único foco pode ser um pouco mais difícil, né? Ou se você tiver que atingir um alvo e não tem como escolher alternativas, vai ter que ter um esforço mais centrado, né? Um plano um pouco mais centrado, mais estratégias, né? Porque o clima não é esse. Bom, e aí depois no dia 5, então, pessoal, começamos o dia então com Mercúrio em conjunção Júpiter. Mercúrio voltou ao movimento direto aí há 2 semanas atrás, engatou na velocidade, está aqui no mesmo grau em que está Júpiter. E nós estamos falando de 2 astros bastante relativos a transportes e elemento ar, então aquela continuidade dos temas relacionados a transportar as coisas, a divulgar, é forte. Então é um bom momento para fazer atividades relacionadas à divulgação. Ele é bom para estudo no nível macro, não é muito bom para aprofundar em especialidades, mas pode ser muito bom para buscar ideias diferentes, coisas nesse sentido, né? Podemos dizer esperançoso também em um certo nível, porque aqui nós estamos falando dos dois no termo de Júpiter, termo de egípcio, né? E na face de Mercúrio, ou seja, eles têm poder, além de serem regentes da triplicidade do ar, Júpiter encontra aqui no seu termo e Mercúrio na sua face. Eu vejo como um momento auspicioso aqui do dia 5. Ele é descomplicado, né? Eu entendo como um momento bastante descomplicado e principalmente no que envolve pensamento, ideias alternativas. Ele não é amoroso, assim, não tem muito essa característica, né? Nem Mercúrio nem Júpiter tem essa tendência. E pode ser bom para os temas relacionados a comércio, a transportes, facilita lidar com assuntos resolvendo documentações, né? Embora não seja muito burocrática, né? Ela favorece, mas vai acontecer na meia-noite. Talvez burocracias nesse momento aí não estejam muito ativas, né? Mas assuntos comerciais, viagens acabam ganhando aqui favorecimento. Quando for 10h56, a Lua aplica um aspecto harmonioso a Saturno, que estamos falando aqui de signos quentes, então anima o ritmo. E podemos ter aí um momento bom para concretizações de ideias, para colocar
é o início de alguma atividade, ele empolga e traz um pouco mais de ânimo e motivação. Então é um momento bom também do dia. Mas lá às 18h58, a Lua vai formar uma quadratura a Vênus. E essa quadratura, ela já é bastante prejudicial para os temas que envolvam investimentos ou moeda, né? Porque nós estamos falando de signos aqui mutáveis, que não são muito centrados, mas a natureza do aspecto é desafiadora. Não temos aqui recepções fortes para amenizar muito o quadro, então tem que ter atenção aqui com os assuntos que envolvam a moeda. 22h30 é o momento em que a Lua aplica uma quadratura ao Sol. Nós estamos falando de quadraturas que não tem muito alívio por recepções mútuas fortes, né? E isso faz com que a questão de fugir à realidade, tentar achar alternativas para não enfrentar as coisas fiquem um pouco mais evidente. Por isso que até coloquei o tema do dia como visionário, mas num sentido mais de tentar buscar elementos externos, às vezes extrapolando um pouquinho o plano mais real, tal. Tem que ter um pouco de atenção durante esse período aqui da noite da sexta-feira, porque ele não está muito centrado, né? E tudo que envolve correr riscos precisa ter um pouco mais de centramento para não ter prejuízo, tá? Então é isso que eu quero dizer aqui com essa condição aqui de fugir um pouco da realidade. No dia 6, a gente tem a Lua formando dois aspectos, primeiro aqui com Júpiter e Mercúrio, que estão aqui em Aquário, e anima o ritmo, né? Apesar de acontecer ali no meio da madrugada, ele anima um pouquinho o ritmo, e os dois signos são quentes e vai dinamizando um tanto mais, né? Nesse primeiro aqui com Júpiter, Júpiter tem domicílio aqui no signo de Sagitário e vai favorecer um pouco mais da esperança, do ânimo geral mesmo, eu diria, da ampliação, da capacidade de levar as coisas adiante. Ele cria um fluxo mais aberto. Embora a natureza do sexto seja muito leve, então tanto nesse primeiro com Júpiter como com Mercúrio, a gente não tem grandes movimentos não, mas facilita o trâmite das coisas, é mais descomplicado, muitíssimo descomplicado, né? Então vocês podem aproveitar esse momento. Depois, é só às 23h30 que temos um novo movimento no céu, que é o ingresso da Lua aqui no signo de Capricórnio. Aí ela vai entrar no ponto do exílio, fecha um pouco o ritmo, vai ficando um pouco mais centrado, mas é bem já no finalzinho do sábado, na virada para o dia 7, aí que já entra na próxima semana. Bom, pessoal, então é isso aí que a gente tem para esta semana. É uma semana com Júpiter na condução aí em todos os momentos, né? Eu volto aqui na semana que vem para a gente falar um pouco mais sobre a reflexão semanal. Um abraço para todos vocês, uma ótima semana. Até mais!